faça a leitura de uma passagem bíblica. Vamos ver? Não. Alguém pegou. Esse é um salmo aí, Gugu. Salmos capítulo 37, versículo 1 ao 7. Não te enfates por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve murcharão com a relva e secarão com a erva verde. Confia no Senhor, faze o bem, assim habitarás na terra, e te alimentarás em segurança. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça com a luz, e o teu direito com o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, não te enfates, por causa daquele que prosperar em seu caminho, por causa do homem que executa maus desígnios. A ata foi distribuída em avulso. Pergunta aos vereadores se há alguma ressalva. Não havendo ressalva, coloco a ata em votação. Vereadores favoráveis à ata da sessão anterior permaneçam sentados. A ata foi aprovada por unanimidade. A ordem de sorteio para a comunicação de liderança é a seguinte: primeiro partido, Republicanos. Segundo partido, MDB. Terceiro, PTB. Quarto, PDT. Quinto, PT. A ordem de sorteio para o grande expediente é a seguinte: primeiro, vereador Jair. Segundo, Gugu. Terceiro, Lebrão. Quarto, Paulinho. Quinto, Guilherme. Sexto, Leonardo. Sétimo, Mateus. Oitavo, Pedal. Nono, Renato. Décimo, Ieda. 11º, vereador Alex. A ordem de sorteio para explicações pessoais é a seguinte: primeiro, vereador Pedal. Segundo, Leonardo. Terceiro, Gugu. Quarto, Alex. Quinto, Jair. Sexto, Guilherme. Sétimo, Paulinho. Oitavo, Lebrão. Nono, Ieda. 10º, Renato. 11º, vereador Mateus. Leitura de expediente. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura de expediente constante no boletim 016 de 2020. Projeto de Lei do Executivo número 019/2020, Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no valor de R$ 453.889,92. A Secretaria Municipal de Transporte e Serviço Público. Projeto de Lei do Executivo número 021/2020, Poder Executivo.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no valor de 700 mil ao Instituto Municipal de Assistência ao Servidor IMAS. Projeto de Lei do Legislativo número 02/2020, mesa diretor. Homologa o crédito adicional extraordinário aberto e incorporado ao orçamento do ano 2020 em decorrência da situação de calamidade pública. Projeto Legislativo número 03/2020, vereador Leonardo. Institui a campanha municipal informativa para empresas sobre epilepsia e das outras providências. Projeto de Lei Legislativo número 014/2020, vereador Gugu. Denomina os nomes das ruas do loteamento Jardins Parque Residencial no bairro Centro. Pedido de providência, vereador Leonardo. Solicita a limpeza, roçada e manutenção da sinalização da pista de rodagem em toda a extensão da Avenida Getúlio Vargas até a empresa de cimento Intercement, bairro Morretes. Pedido de providência, vereador Leonardo. Solicita a roçada e limpeza das calçadas em toda a extensão da Avenida Santa Rita. Pedido de providência, vereador Leonardo. Solicita a limpeza e desobstrução da vala existente na rua Carlos Gomes, em frente ao número 510, bairro Centro. Pedido de providência, vereador Gugu. Solicita a pintura da sinalização de trânsito na Rua das Flores, em toda sua extensão, bairro Bertocílio. Pedido de providência, vereador Pedal. Solicita a limpeza e pintura dos cordões de todas as ruas do bairro Pedreira, inclusive do loteamento Recanto do Sol. Pedido de providência, vereador Pedal. Solicita conserto ou troca de uma parada de ônibus na estrada de Itapuí, número 422, bairro Caju. Pedido de providência, vereador Pedal. Solicita instalação de rede de esgoto pluvial na rua Esmeralda, número 37, bairro Pedreira. Pedido de providência, vereador Matheus. Solicita patrulhamento e encascalhamento em toda a extensão da rua Alcides, bairro Sangafunda. Pedido de providência, vereador Matheus Marcon. Solicita patrulhamento em toda a extensão da rua dos Fragas e na Carlos Fraga, bairro Sangafunda. Pedido de providência, vereador Lebrão. Solicita patrulhamento em toda a extensão da estrada do Luizinho, bairro Caju. Pedido de providência, vereador Gugu. Solicita manutenção asfáltica na Avenida Getúlio Vargas, em frente ao estacionamento da empresa Intercement, bairro Morretes. Pedido de providência, vereador Iela. Solicita nivelamento, limpeza das valetas e colocação de brites na estrada Pro Álcool, assentamento Capela. Pedido de providência, vereador Paulinho da Ambulância. Solicita solução ao problema de erosão que está ocorrendo no passeio público na rua Vertente, em frente ao número 382, bairro Califórnia. Pedido de providência, vereador Paulinho. Solicita fiscalização, comércio em barraca construída na via pública na Avenida Santa Rita, próximo ao número 1075, à direita, sentido centro, bairro Caju. Pedido informação, vereador Leonardo. Solicita informação sobre os ranchos distribuídos pela SMTK. Requerimento, vereador Leonardo. Requer a criação de uma comissão parlamentar a fim de acompanhar a elaboração do edital e projeto ao qual será destinada a verba do projeto de lei federal de auxílio à cultura número 14.017, de 20 de junho de 2020. Indicação, vereador Matheus Marcon. Solicita que a empresa RGE Sul realize a poda de uma árvore junto ao poste número 498 na rua Carlos Fraga, bairro Sangafunda. Indicação, números, vereador Leonardo. Solicita a empresa Corsã a conserto asfáltica na vala que abriga da tubulação de água na rua Pinheiros, em frente ao número 547, bairro Califórnia. Indicação, vereador Renato. Solicita o conserto em todos os buracos no asfalto da rua Louraci da Silva Chu. Indicação, vereador Renato. Solicita o conserto de todos os buracos do asfalto da rua dos Boledos, bairro Morretes. Indicação, vereador Pedal. Solicita alteamento e colocação de 6 metros de canos com maior vazão na rua Ivo Flores, bairro Pedreiro. Indicação, vereador Leonardo. Solicita a empresa Corsã extensão da rede de água no esgoto Volta Grande, bairro Califórnia. Instalação, vereador Gugu. Solicita que o Executivo Municipal notifique a empresa RGE para que realize a poda das árvores na rua F em toda sua extensão, bairro Bertocílio. Indicação, vereador Ieda. Solicita a desobstrução do antigo acesso da rua Veneza ao Rio dos Sinos, bairro Bertocílio. Indicação, vereador Ieda. Solicita a colocação de uma pracinha infantil e uma academia ao ar livre
no loteamento Lago da Califórnia, bairro Califórnia. Indicação, vereador Paulinho da Ambulância. Solicita ao DENIT construção de um viaduto elevado na BR-386, quilômetro 435, no cruzamento com a Avenida Santa Rita, na entrada principal da cidade. Indicação, vereador Paulinho da Ambulância. Solicita pavimentação com concreto betuminoso usinado a quente, os 2 trechos não pavimentados da Rua Pedreira. Vem cá. Já leu tudo? Comunicação de liderança. Primeiro partido, Republicanos. Declino. Segundo partido, MDB. Senhor presidente desta casa, demais colegas vereadores, senhoras e senhores funcionários desta casa, senhoras e senhores que estão nos ouvindo. Há pouco mais de 7 anos, quase 8 anos, tive a felicidade de entrar nesta casa e ser vereador. E ao longo da minha história eu tenho muito orgulho de ter sido sempre um vereador de posição, pensando no bem comum, votando naquilo que no meu entendimento e no entendimento das pessoas que me aconselham era o melhor para a sociedade. Tenho muito orgulho também em dizer que ao longo da minha trajetória trouxe mais de, entre recursos de emendas e liberações de recursos, mais de R$1 milhão para Nova Santa Rita. E gosto muito de dizer que fui um vereador que me paguei com o meu trabalho. Tive também a felicidade, ao longo desse período, de poder ocupar a Secretaria de Esporte do município e fazer um trabalho que até hoje me resulta em boas lembranças, em elogios e cumprimentos por parte da comunidade esportiva. Também quero dizer que a minha trajetória política, senhor presidente, me fez ser escolhido pelo meu partido, o MDB, o nome a ser lançado à majoritária do partido. Não há momento melhor, não há valor maior do que o reconhecimento. Diante disso, se criou uma disputa no município, democrática, importante, para essa composição. Passamos por um processo entre o secretário, à época, Rodrigo, e o meu querido amigo vereador Lebrão. Passamos por processos de outros partidos, vereador Jair. E também, dentro da nossa base, passamos por processos. Mas eu acredito que o momento agora é um momento qual eu não gostaria de participar desse processo. Primeiramente, porque entendo a política como construção coletiva. E não quero o meu nome como objeto de disputa que possa gerar qualquer rusga ou ferida dentro do campo político. Por isso, decidi retirar o meu nome de uma disputa a composições majoritárias, no sentido que entendo que, para o bem comum, não era momento do Guilherme Mota ser alvo de uma disputa maior, ou até mesmo ser um objeto de uma disputa que acredito que deveria ser consensual. Por isso, eu quero dizer a todos que o meu orgulho de ser, como dizem, e não gosto de falar assim, a liderança do MDB, eu quero dizer que sou companheiro dos meus colegas do MDB, vereador Ieda. E no entendimento que vereador é 24 horas, aqui, parafraseando o vereador Alex, também entendo que a nova missão que tenho pela frente não está compatível com a figura do vereador. Por isso, hoje, já conversando com o vereador Gugu, vou apresentar então o meu requerimento de licença, para que outro vereador
possa aqui continuar atendendo a comunidade e que eu possa, então, continuar a vida não como candidato, mas como agente político dentro de uma série de obrigações que teremos partidárias, e essas obrigações não concordo que, enquanto tenha que fazer isso, continue aqui na Câmara e dividindo o mandato com esse tipo de ação. Quero dizer ao meu querido amigo Rodrigo Batistella que estarei junto com ele no futuro, que estou à disposição para continuar ajudando. E agradecer imensamente a Deus por ter me dado essa oportunidade, ao meu querido partido MDB, à minha família e principalmente ao povo de Nova Santa Rita, que as 2 vezes, para encerrar, presidente, que coloquei o meu nome à disposição, eu tive a felicidade de ser eleito. Saio da Câmara feliz, com sentimento de obrigação cumprida e dando oportunidade, porque penso que na política é importante essa rotatividade. Não podemos nos agarrar em cargos. Muito obrigado. E na próxima fala continuarei. Próximo partido, PTB. Senhor presidente, faço uma saudação em seu nome aos demais vereadores, faço uma saudação aos assessores que se fazem presente e faço uma saudação especial a todos que estão nos assistindo. Eu escutei a fala do vereador Guilherme, né, a bancada do PTB vai ser favorável ao requerimento que ele solicitou pedindo afastamento, mas eu entendo como um vereador do qual fui eleito, e tenho certeza que ele também, né, foi eleito para que ficasse na Câmara e defendesse a cada solicitação, a cada dever de ajudar a comunidade. E hoje, mais uma vez, o vereador se afasta do seu compromisso, né, que em eleição prometeu às pessoas que ia aqui na Câmara de Vereadores lutar pelo bem-estar de cada cidadão da nossa cidade, e mais uma vez o vereador está se afastando da Câmara, do Legislativo, para atender o anseio do Executivo. Tentar trabalhar, deixar o seu compromisso aqui no Legislativo, para tentar mais uma vez dar suporte para esse Executivo, para que possa mais uma vez administrar o nosso município. Eu acho que já foi provado por diversas vezes que a nossa cidade está clamando por mudança. E mais uma vez o vereador Guilherme e a bancada do MDB se posiciona lá ao lado desse governo, dando as costas para a comunidade que clama por mudança, porque quer respeito, porque quer uma saúde melhor, uma educação melhor, uma segurança melhor. E mais uma vez o MDB, por cargos, se submete a tirar o líder da bancada para trabalhar aí em campanha política, como já foi exposto para o vereador, para comandar aí essa campanha que logo se aproxima aí. Então, mais uma vez eu vejo aí o desrespeito com o Legislativo. Espero que nessa nova eleição que se aproxima, as pessoas que estão hoje botando o seu nome à disposição como um pré-candidato, e que cada visita que faça em uma residência e diga lá naquela residência que vai trabalhar para ajudar, para buscar o melhor para cada cidadão, para qualquer bairro, que se conseguir ter êxito de chegar a ser um vereador que trabalhe aqui na Câmara com responsabilidade e não faça o que o vereador Guilherme está fazendo,
que a bancada do MDB está fazendo, sendo oportunista mais uma vez para obter vantagem nessa campanha que se aproxima. Então que isso fique registrado. Eu, um vereador de oposição que sempre lutei, não estou falando aqui hoje em política e obtendo vantagem ou não, meu mandato todinho foi levando e abrindo meu coração e falando o que eu acho, falando o que cada cidadão aí na rua quer, mudança, responsabilidade, política de verdade. E infelizmente a gente vê esses acordos sujos para ficar no poder a qualquer preço. Que vergonha! Mais uma vez a gente vê esse jogo de política suja, de sair, largar o seu compromisso para coordenar uma campanha de Rodrigo Batistella, que teve 8 anos no governo e agora faz live para escutar a comunidade. Meu Deus do céu! Essa política pode ter certeza que não é a política que a bancada do PTB, hoje composta por o vereador Renato e o vereador Paulinho, e aqui eu tenho certeza que tem demais vereadores comprometidos aí com a população que deixaram de lado esse governo. E hoje vão, se Deus quiser, se unir por uma Santa Rita muito melhor. Um bom pensar a todos. Próximo partido, PDT. Senhores vereadores, funcionários da casa, comunidade que nos assiste, hoje eu não poderia deixar de vir nessa tribuna aqui para parabenizar, Lebrão, no dia de ontem, o 11º aniversário da Associação das Entidades Tradicionalistas, e eu, como integrante do Piquete Arquimimo Salvador Pereira, que muito me orgulho, estive por 3 anos à frente do Piquete, estive patrão, e hoje vice-presidente licenciado da Associação das Entidades, queria deixar aqui meus parabéns a essa importante associação que faz um trabalho exemplar e excelente na nossa cidade. Uma associação que todos os patrões que passaram por ela na diretoria ali deixaram sua contribuição. Mais de 3 anos para cá, a associação assumiu papéis muito importantes na nossa cidade. Ela já tinha esse trabalho forte na cultura, no esporte campeiro, na lida campeira, Lebrão, tu que é um homem tradicionalista, gosta desse meio, assumiu também um papel social muito importante, né, de conscientização. Já tinha uma cavalgada do meio ambiente, que era muito importante, né, em parceria com o Executivo e a Secretaria do Meio Ambiente, né. Por favor, presidente, eu seguro o meu tempo. Obrigado aos vereadores, aos colegas vereadores. E já tinha essa importante função, que era a cavalgada do meio ambiente, colaborando com o meio ambiente. A própria vereadora Ieda, enquanto secretária, participou desse movimento da cavalgada do meio ambiente, né? A cavalgada do Outubro Rosa, uma cavalgada muito importante para as mulheres de toda a nossa cidade, não só para aquelas que vivem no meio tradicionalista, mas para todas as mulheres da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, né? Contribuía e contribui. Esse ano, devido à pandemia, estaríamos realizando a 3ª cavalgada. Infelizmente, não vai ser possível, né? Devido ao distanciamento social. A cavalgada do Novembro Azul, que foi a primeira realizada ano passado, que abrangiu, tivemos um alcance muito grande na nossa cidade, porque nós, homens, somos muito receosos em relação à saúde do homem, né? Então, a associação, um papel muito importante nessa cavalgada. O Natal do Bem, que arrecadamos 1,5 toneladas de alimentos, o qual distribuímos, inclusive, para um lar de idosos em Canoas, muito gratificante aquela atividade, em qual toda a nossa cidade está de parabéns, porque todos contribuíram. E, nesse ano, a cavalgada da distribuição de máscaras, onde a associação, através dos seus associados, das suas prendas, né, se envolveram na confecção dessas máscaras, e foram produzidas mais de 3.000 máscaras distribuídas para a nossa comunidade, o qual aqueles que quiseram participar, recebendo a máscara, doavam alimentos para a associação, e a associação arrecadou 2 toneladas de alimento, que foi distribuído para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Então, aqui, quero dar os parabéns
para a associação e para todas as entidades, essas 20 entidades que compõem a associação, porque ninguém faz nada sozinho. A associação é simplesmente uma ferramenta que todas as entidades fazem funcionar. Então aqui deixo meus parabéns ao presidente Júlio César, a toda a diretoria, né, e vida longa à Associação das Entidades Tradicionalistas. Muito obrigado a todos. Próximo partido, PT. Declino. Passamos agora para o grande expediente. Lembrando, senhores vereadores, que é um assunto só. Primeiro vereador, vereador Jair. Segundo vereador, vereador Gugu. Declino. Terceiro, vereador Lebrão. Declina. Quarto, vereador Paulinho. Quinto, vereador Guilherme. Sexto, vereador Leonardo. Então, colegas vereadores, retornando à tribuna, hoje a gente entrou com um requerimento aqui na casa, requerendo a criação de uma comissão parlamentar para acompanhar um valor que está vindo para todas as cidades. Isso é todo o país. São mais de 3 bilhões, trilhões de reais para a área da cultura. A lei Aldir Blanc, no qual o nosso município vai ser contemplado com 222 mil reais. E aí a gente fez essa comissão para poder organizar, que essa é a nossa função, é fiscalizar e contribuir para que esse dinheiro seja devidamente distribuído para aquelas pessoas que realmente precisam. Como hoje vem acontecendo, né? Nesse auxílio emergencial, muita gente que não precisa está sendo beneficiado. Então a nossa função, enquanto legisladores do município, né? Acompanhar. Então, nessa lei, quem vai ter direito, né? Aí diz assim no artigo 4º dessa lei: subsídio mensal previsto de 3 a 10 mil reais, né, por cada pessoa que encaminhar o pedido desse benefício. E quem é compreendido como trabalhador ou trabalhadora da área da cultura? Toda pessoa da cadeia produtiva com segmento artístico, cultural, né, contadores de histórias, produtores, técnicos, curadores, oficineiros e professores de escola de arte e capoeira. Isso são algumas dessas que se enquadram. Então, eu acho muito interessante a gente fazer essa fala aqui, para quem estiver nos assistindo, vereador Lebrão, e se enquadrar, que procure nos editais que o município vai estar lançando. Porque, estando dentro do regramento, vai ter todo o direito, dependendo da sua classificação, de pegar de 3 a 10 mil reais. Então, é muito importante criarmos essa comissão, meu presidente, e acompanharmos de perto essa distribuição e esses editais. Por enquanto, seria essa a minha colaboração. Vamos lá, boa sessão a todos. Próximo vereador, vereador Matheus. Próximo vereador, vereador Pedal. Próximo vereador Renato. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, gostaria aqui de saudar os assessores e assessoras dos vereadores. Infelizmente, ainda continuamos aí com as sessões sem público, né? Só os servidores da casa, devido à pandemia. E aproveitando esse espaço, senhor presidente, que é um espaço só de um assunto, eu quero falar um pouquinho das vias públicas do município. Porque eu entendo que nós estamos jogados às traças. Quem vai para Morretes, há muito tempo nós vamos pedindo uma melhoria naquele asfalto, que está sendo destruído a cada dia que passa, e com as chuvas que Deus destruiu mais ainda. E agora não é só o acesso na avenida principal Getúlio Vargas, e sim nas ruas internas do bairro também. É cratera e mais cratera, é buracos que estão abrindo devido às chuvas, e cada chuva que dá, aumenta mais os buracos da cidade. Passando a escola Barão de Teresópolis, é uma vergonha a buraqueira que está naquele asfalto da rua Louraci, da Silva Schultz ali. Entrando na rua dos Boedo, bem no comecinho dos Boedo, está intransitável, ficando sem condições de tráfego, com a buraqueira cada dia aumentando mais, e não é de hoje, de bastante tempo. Lá no final da Boedo, lá, quase em frente à Assembleia de Deus, outra vergonha também, outra buraqueira. Não se falando
dos lixos acumulados na beira das calçadas, galhos devido ao período da poda que a prefeitura não está recolhendo, caliças, sofá velho, tudo que é tipo de coisa nas beiras das ruas. E aí eu pergunto, aqui no centro da cidade, no antigo prédio da prefeitura, que tantas vezes pedimos para que seja feita uma pintura adequada, uma arrumação naquele prédio ali, o brejo está uma capoeira no centro da cidade. Aí vão me dizer assim, mas temos com a pandemia. E sai a caminhar pelos bairros da cidade para vocês verem o mato em cima das calçadas. Mas para fazer alguns interesses de colocação de canos para pessoas interessadas e destinado a algumas pessoas que têm interesse nessa administração, para isso não tem pandemia. Tem uma equipe aqui que coloca canos na cidade que passou toda a pandemia trabalhando. Por que a equipe que faz limpeza nas vias públicas não pode estar trabalhando? Será que esses funcionários não estão correndo risco da pandemia? Esses que estão botando cano e fazendo campanha política há 3, 4 meses de eleição? Será que eles também não correm o mesmo risco que os outros correriam? Por que da desigualdade? Por que estamos numa cidade suja, com caliças nas calçadas, com galhos nas calçadas, com brejo tomando conta, com esgoto correndo, ali na Califórnia, perto do Banesa, ali o esgoto correndo na beira do asfalto, e por aí vai. É só caminhar e andar pela cidade. E a prefeitura, o quadro funcional nessa parte, da Secretaria de Obras, não sei se não existe mais, porque é uma vergonha o descaso que a nossa cidade está ficando. Não vão botar culpa da pandemia. Se tivesse todos parados, todos os setores parados que trabalham nas vias públicas teriam reconhecimento. Mas não. Tem equipe de cano botando cano, que tem interesses políticos para que seja colocado, mas também tem entulhos e mato, galhos atirados da calçada, que é uma vergonha. Dizer o que para esse povo? Pedidos empilhados dessa casa aqui. Os colegas vereadores aqui, toda a sessão tem no mínimo aí 20, 30 pedidos. Mas que dê equipe de manutenção da prefeitura, de corte de grama, recolhimento de galho, de limpeza pública. Será porque não saiu o IPTU ainda, por isso que não estão executando? Acredito que não. É uma vergonha a nossa cidade. Uma cidade que está imunda, está tirada das traças. Que uns correm o risco de pegar Covid, outros não. Será que essas pessoas que estão coordenando a Secretaria de Obras não estão vendo isso? As lombas estão patrolando dentro do inverno, em dia de chuva. Cada vez que patrola, tu não consegue subir uma lomba, patinando, é barro vermelho. Não é colocado o mínimo de material para dar uma melhoradinha. Já estou com saudade de ti, vereador. Estou com saudade do senhor, quando estava nas obras lá. Que pelo menos tinha uma programação eficiente lá e fazia, não patrolava dia de chuva, enfim, quando tinha um trabalho de patrulhamento, sempre posteriormente vinha uma colocação de brita em cima das ruas e trazia a qualidade necessária. É uma vergonha, lamento. Mas espero que o secretário comece a levantar a cadeira e comece a trabalhar, porque eu não vi nada até agora. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador, vereador Ieda. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, assessores parlamentares. Boa noite à nossa comunidade que nos assiste em casa. Como colocava o meu colega anterior aqui, continuamos, nessas sessões fechadas devido à nossa pandemia. E hoje eu não poderia deixar de falar nessa sessão da educação, Hoje a educação brasileira está na mão dos deputados, na Câmara dos Deputados, sendo votada. E aí a gente vai pensar assim, como assim a educação está sendo votada? Sim, o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Professores, está hoje por ser votada na Câmara. Estava tentando acompanhar ali, ainda não tem resultados das sessões,
E aí, o que houve? Nós temos um plano desse fundo que acaba no final de 2020. Se ele não for votado hoje, e tem urgência dessa votação, em 2021 não teremos esse fundo. O que significa não ter esse fundo para a nossa educação? Fecha todas as escolas públicas, né? Seria assim o fechamento, não teria dinheiro, não teria verba suficiente nos municípios para manter as escolas públicas. E quando eu falo nas escolas públicas, estou falando nas municipais e estaduais, porque esse fundo garante a nossa folha. Garante a folha, garante o transporte escolar, garante a manutenção das escolas. Então, assim, de extrema importância. Imagina o Brasil sem educação, né? Eu acho que a educação é base de uma sociedade. Em cima da educação é que se forma bons cidadãos, faz o cidadão ser pensador. Nós precisamos cada vez mais pessoas pensantes, pessoas que ajam com a razão, né? Então, para isso, nós precisamos, sim, a valorização da nossa educação. Então, ontem tinha uma grande campanha, né, dos professores que votem Fundeb. Imagina se não houver essa votação, como é que está, Matheus, lá? Não viu como é que está lá a votação? Então, assim, imagina se adiar essa votação hoje e não for votada no prazo legal de nós garantirmos o Fundeb para 2021. Então, eles querem adiar, né? É um grande complô do governo federal para adiar essa votação para que fique 2021 sem esse fundo e ser votado para 2022. Isso, assim, seria um desastre para a nossa educação. Então, não tem como não deixar registrado na nossa Câmara de Vereadores de Nova Santa Rita o anseio de nós, para os professores, pela votação do Fundeb. E isso deve ser, assim, um anseio da sociedade em geral. Boa noite, uma boa sessão. Próximo vereador Alexandro Ávila. Senhor presidente, eu escutando atenciosamente a vereadora Ieda, da bancada do MDB, e eu mais uma vez volto nessa tribuna e às vezes discordo por muitas coisas. O vereador discorda porque é oposição, bate, é louco, é gritão, é isso, mas eu sou povão. Eu vi aqui a vereadora falando numa votação da Câmara do Fundeb, da preocupação com a educação desse projeto tão importante, e é importante mesmo. Mas daí eu já não entendo muitas coisas na preocupação com o governo federal, nessa votação desse projeto, quando eu não vejo a mesma preocupação desse partido, essa vereadora, do vereador que está pedindo a licença, em defender os direitos dos pais, dos alunos, dos familiares aqui do nosso município, dos próprios professores. Quando há poucos dias agora teve uma manifestação dos professores que foram tirados aí o difícil acesso, o adicional noturno, pisaram em cima do servidor da educação. Quando aqueles pais, aquelas mães tiveram que dormir em frente à escola aqui no nosso município, em todas as gestões passadas, não teve nenhum pai e nenhuma mãe tendo que dormir na frente das escolas. E eu não vi o MDB, não vi aí a preocupação da vereadora que também se licenciou e foi assumir a Secretaria do Meio Ambiente. Agora vem aqui, usando a Câmara, todo esse espaço que a gente tem aí para levar a transparência, a verdade, o compromisso com cada cidadão. E aí eu vejo a preocupação dela lá com o governo federal. Mas eu acho que o governo federal tem a sua parte, tem a sua fatia, que está mandando as emendas para cá, tem o custeio da alimentação, que eu não estou vendo ser repassada para aquele pai, para aquela mãe que está lá. Eu não estou vendo. Porto da Figueira, Caju, Sangafunda, eu não estou vendo ninguém receber
aquele auxílio que vem todos os meses, eu acho que já veio de fevereiro para cá, eu acho que em torno dos 400 mil, e eu não vi, só vi uma vez fazer uma entrega male, que eu tenho vários depoimentos de pai que foi uma entrega assim que é uma vergonha o que entregaram de alimentos. E aí eu vejo a preocupação exposta aqui. Eu não vi e vi votar contra, a bancada do MDB votar contra, quando tiraram as microescolares do pessoal lá, os alunos da Sanga Funda, que moravam na divisa do nosso município. E depois, por negar o transporte, eles negaram a vaga, o direito das crianças estudar no nosso município. E eu não vi a bancada do MDB se posicionar favorável. E agora vem falar para mim de governo federal, desastre. Desastre foi esse governo que administrou o nosso município, que pisou em cima do servidor da educação, pisou em cima do pai e da mãe que fez dormir em frente à escola, negou vaga em escola, tirou transporte, que o pessoal do Caju teve que se manifestar e vir à Câmara de Vereadores conversar com a secretária para voltar o transporte das crianças do pré-1 e pré-2. E aí, mais uma vez, obrigando as crianças a entrar no transporte público, que tem parceria aí com essa administração. Eu não posso me calar e ficar ali e deixar esse cenário que fazem passar para a população e achar que estão fazendo uma boa administração. É lamentável esse discurso aí. E eu vou ficar defendendo meu mandato até o fim, para levar transparência e a verdade para cada cidadão. Como eu sempre digo, eu sou os olhos do povo, a voz do povo, e assim vai ser. Doa quem doer. Essa tribuna é para ser usada para levar realmente a verdade e lutar pelo direito de cada cidadão. Se não for, declina, porque é melhor. Mais uma vez, um bom pensar aos vereadores aí que compõem essa administração que não respeita servidor e não respeita pai e mãe de aluno hoje matriculado no nosso município. E que esse projeto tão importante da preocupação da vereadora seja aprovado lá em Brasília para que eles possam cumprir com os compromissos deles que estão deixando de cumprir aqui no nosso município. Um bom pensar. Passamos agora para a ordem do dia. Gostaria que fosse incluído, primeiro secretário, alguns requerimentos sobre alguns projetos. Requerimento. No sentido que seja incluído na ordem do dia da sessão ordinária presente data, o projeto de lei número 021/2020 de origem executiva, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no valor de R$ 700 mil ao Instituto Municipal de Assistência ao Servidor IMAS. O requerimento do vereador Gugu está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer das comissões. Parecer de Comissão de Constituição e Justiça favorável. Parecer de Comissão de Finanças e Orçamentos favorável. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Saúde, Educação, Meio Ambiente, Cidadania e Segurança Pública favorável. O projeto de lei está em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O projeto foi aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento do vereador Guilherme Mota. Requerimento do vereador Guilherme Mota. Solicito que esse plenário autorize licença do mandato do vereador pelo ao contar do dia 27 de julho até o dia 31 de dezembro, quando se encerra o mandato. Conforme o artigo inciso 2 da Lei Orgânica que diz: para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. O requerimento do vereador Guilherme Mota
está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento. Vereador Gugu. No sentido que seja incluído na ordem do dia da sessão ordinária da presente data, o projeto de lei 012/2020 de origem legislativa que homologa o crédito adicional extraordinário aberto e incorporado ao orçamento do ano 2020 em decorrência de situação de calamidade pública. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos favorável. Comissão de Obras, Serviço Público, Saúde, Educação, Meio Ambiente, Cidadania e Segurança Pública favorável. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da justificativa do projeto. Em decorrência da pandemia do coronavírus, Covid-19, e da decretação do estado de calamidade, muitos municípios têm aberto créditos adicionais extraordinários para fazer frente às despesas urgentes e imprevistas. A abertura de tais créditos pelo Executivo, apesar de prescindirem de autorização legislativa, deve ser de imediato comunicada ao Poder Legislativo, como estabelece o artigo 44 da Lei Federal número 4.320 de 1964 e a Constituição Federal, artigo 168, parágrafo 3º. Assim recebida a comunicação de aberto do crédito extraordinário, compete ao Legislativo homologá-lo na cartilha elaborada pela FAMURS e TCE. Consta que, de acordo com o artigo 154, parágrafo 3º da Constituição Estadual, o crédito extraordinário, aberto por decreto do Poder Executivo, deve ser convertido em lei em 30 dias contados da sua abertura. Obrigado, primeiro secretário. O projeto de lei está em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Requerimento. Requerimento do vereador Gugu, no sentido que seja incluído na ordem do dia da sessão ordinária da presente data, projeto de lei número 014/2020, de origem legislativa, o qual denomina os nomes das ruas do loteamento Jardins Parque Residencial no bairro Centro. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer das comissões. Comissão de Constituição e Justiça favorável. Comissão de Finanças e Orçamento favorável. Comissão de Obras, Serviço Público, Saúde, Educação, Meio Ambiente, Cidadania e Segurança Pública favorável. O projeto de lei está em discussão. Vereadores favoráveis. Não havendo discussão, coloco em votação. Vereadores favoráveis ao projeto de lei permaneçam como estão. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Moções. Moção número 05/2020, vereador Pedal. Moção de protesto e repúdio à Corsã pelo aumento exorbitante nos valores das faturas de conta de água, repassado aos consumidores desse município. A moção do vereador Rodrigo Aveiro está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A moção foi aprovada por unanimidade. Senhor presidente, gostaria de retirar essa moção, haja vista que a Expo Inter já foi cancelada. Será atendida, vereador. Indicações. Vereador Leonardo. No sentido que o Poder Executivo analise a possibilidade de implantar câmeras de vídeo monitoramento, bairro Califórnia, bairro Pedreiro e bairro Floresta Caju. Solicita à empresa RGE Sul que realize a poda uma árvore na rua 11 de abril, bairro Berto Ciro. As indicações do vereador Leonardo estão em discussão. Não vou discutir, presidente, só peço a aprovação dos colegas. Não havendo discussão, coloco as indicações em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. As indicações do vereador Leonardo foram aprovadas por unanimidade. Vereador Renato. Indicação do vereador Renato. Solicite conserto nos buracos no asfalto da Rua das Laranjeiras, esquina da Rua das Goiabeiras, bairro Centro.
A indicação do vereador Renato Machado está em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A indicação foi aprovada por unanimidade. Indicação, vereador Pedal. Solicita recapeamento asfáltico na rua Romeu Veríssimo, bairro Berticírio. Indicação, vereador Pedal. Solicita ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Bonifácio, bairro Pedreira. As indicações do vereador Rodrigo Pedal estão em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. As indicações foram aprovadas por unanimidade. Indicação, vereador Lebrão. Solicita à empresa RGE Sul a possibilidade de realizar a instalação de rede de baixa tensão na rua Sinos, bairro Porto da Figueira. A indicação do vereador Hildo Maciel está em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A indicação foi aprovada por unanimidade. Indicação, vereador Paulinho da Ambulância. Solicita a colocação de guarda-reis, placa de sinalização da curva perigosa e taxões do entroncamento da Rua dos Pinheiros, com a Timbaú, em ambos os sentidos. Solicita a implantação de capatazias ou subprefeituras nos bairros ou regiões do município. As indicações do vereador Paulinho estão em discussão. Senhores vereadores, colegas, eu quero defender essa indicação de minha autoria, que já é a segunda ou terceira vez que eu faço essa indicação de projeto, que é alguma coisa que eu entendo como economicidade para os nossos cofres públicos de Nova Santa Rita, por entender que a capatazia de obras ela é muito longínqua de Sangafunda, e lá nós precisamos ter capatazia de obras. Assim como nós precisamos ter no Caju, assim como nós precisamos ter em Itapuí, assim como nós precisamos ter no bairro Berticírio, que é o bairro mais populoso, e nós estamos precisando de um maquinário nesses locais. Até sair daqui e chegar em Sangafunda já é meio-dia uma máquina. Já tem que retornar novamente. E eu não falo só em máquina. Eu falo no ser humano que tem que se deslocar até lá e muitas vezes chega aqui ao meio-dia já solhado, isso quando se refere ao verão, sem alimento, sem nada, e uma capatazia de obras nesses lugares atenderia essa necessidade. Sairia daqui uma micro, levaria esses operários para lá, o maquinário já estaria no local e atenderiam aquela comunidade com as demandas necessárias para aqueles bairros. Eu espero que isso aí se torne realidade, se não agora, num futuro, para que a nossa comunidade seja contemplada com trabalhos que ela tanto precisa. Aqui nessa casa entra todas as semanas pedido de providência. Agora mesmo estamos falando dessas estradas que está extremamente precária e não atendem as coisas pontuais que têm que ser atendidas. Então, essa indicação vem de encontro com o desejo da comunidade para que a gente consiga fazer um trabalho de desenvolvimento para a cidade e melhor infraestrutura. Obrigado. As indicações do vereador Paulinho estão em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. As indicações foram aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Ieda. Solicita a colocação de brita base compactado com rolo na estrada nova da Vila do Arapuca até o Beco 3. Número 110, bairro Sangafunda. Solicita a colocação de uma pracinha infantil e uma academia ao ar livre no loteamento Recanto da Quinta, bairro Berticírio. As indicações da vereadora Ieda Bilhalva estão em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. As indicações foram aprovadas por unanimidade. Pauta. Segunda pauta. Projeto de Lei do Executivo número 017/2020, Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no valor de R$ 160 mil.
O projeto de lei de executivos de número 017/2020 está em discussão. Não havendo discussão, foi dada a segunda pauta. Passamos agora para as explicações pessoais. Primeiro vereador Pedal. Declino. Segundo vereador Leonardo. Declino. Terceiro vereador Gugu da Farmácia. Peço ao meu vice que assuma os trabalhos. Assumirei aqui, senhor presidente. O senhor tem 5 minutos, senhor. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistem. Quero falar um pouquinho aqui sobre algumas questões da presidência da casa. A gente sabe de várias demandas da comunidade, demandas que os vereadores solicitam na casa e que muitas coisas passam, na verdade todas, pelo administrativo da casa e pela presidência da casa. Então, aqui conversando um pouquinho com o vereador Leonardo, até mesmo a respeito da comissão que será aprovada, eu tenho certeza, vereador Leonardo. Porém, nós já temos algumas comissões permanentes, temos a Comissão de Finanças, Comissão de Obras, Comissão de Justiça, criamos a Comissão de Saúde, criamos a Comissão de Regimento Interno, Comissão da Lei Orgânica, e agora vamos criar mais uma comissão. Gente, as comissões, elas têm que se reunir e tem que fluir o trabalho da casa. Porque senão fica o pessoal do administrativo da casa fazendo portaria, fazendo outras coisas que são referentes que a comissão deveria fazer. A casa legislativa, o poder, a mesa diretora, nós estamos atualizando nosso regimento interno, nós estamos atualizando nossa lei orgânica do município, nós estamos na questão de uma obra para deixar um legado para os próximos legisladores. Nós estamos aqui na questão do sistema todo online, nós estamos na questão do sistema ao vivo para que as pessoas tenham mais transparência. Esse ano, com certeza, o Tribunal de Contas anualmente faz um relatório das câmaras que tem mais transparência. O ano passado ficamos entre as 50. Então, esse ano a gente quer melhorar essa nossa questão. O pessoal da casa, um trabalho aqui do jornalista da casa, acredito eu que a nossa Câmara de Vereadores é a mais transparente. Qualquer cidadão pode baixar o aplicativo, tem acesso aos projetos, tem acesso às votações, tem acesso aos contratos desde 2017 na casa, de tudo, das atas. Então, essa é uma questão de trabalho, é uma questão de transparência. Então, vou usar esse espaço aqui de explicações pessoais para falar um pouquinho desses trabalhos e esses cuidados com essas criações de comissões. Sou a favor, sim, de criação de comissão, mas elas precisam, sim, apresentar seus relatórios, elas precisam, sim, se reunir para que realmente o serviço da casa ande com qualidade, com efetividade semanal, para a gente possa apresentar um relatório, porque tudo isso vai estar lá no sistema, a população está vendo. Fica muito chato nós se reunirmos para simplesmente dar um parecer favorável. Então, temos que nos reunir, temos que fazer relatório, temos que discutir os projetos para que o serviço da casa não pare e que não se torne, não estou falando de burocracia, mas que realmente se discute para que o pessoal em casa possa entender e saber, e saber que a gente está realmente discutindo projetos que se tornem um hábito para os próximos legisladores que vêm, o ano que vem, a estar nessa casa. O meu muito obrigado e uma boa semana a todos. Líder, vamos aos trabalhos, senhor presidente. Próximo vereador Alexandro Ávila. Próximo vereador Jair. Próximo vereador Guilherme Mota. Senhor presidente, quando foi dito nessa tribuna o porquê
que eu apoio a administração e por que acredito com a administração. E quando foi colocado que o vereador, que eu não tenho posição, não, eu tenho sim posição, e eu tenho lado. E o lado que eu defendo é o lado que priva o interesse da maior parcela do povo de Nova Santa Rita, do interesse da coletividade, do interesse do bem comum, do interesse do desenvolvimento, do progresso da nossa cidade. Quando a vereadora Ieda foi criticada quando falava de educação, me faz pensar, senhoras e senhores, e quem está ouvindo em casa, que a reforma nas escolas, em todas as escolas, que a inauguração de escola de educação infantil, que entregar uniformes para as crianças é má gestão. Talvez seja bom lembrar de um partido que teve 12 anos aqui e as classes das escolas eram quebradas, professora Ieda. Quando vem criticar que a saúde está um caos e sabemos que todas as áreas precisam ter ainda mais e ser melhoradas, agora quando vejo todos os postos de saúde reformados, quando eu vejo centro de especialidades, complexo de saúde, graças à emenda do pai do vereador Matheus, do deputado Marcon, que muito nos ajudou, eu acredito que está tendo aqui uma incoerência, porque me faz pensar que tempo bom era de um partido que governou 12 anos e nos postos tinha goteira, Lebrão. Quando vem falar que a Margarete tem péssima gestão, quando vem falar em obras, que nós asfaltamos o nosso governo, e digo porque me sinto parte dessa ideia, desse projeto, que mais de 50 ruas foram asfaltadas, me faz lembrar que teve partido que governou por 12 anos esse município e teve protesto no 7 de setembro dizendo bem-vindos à cidade do buraco. Não podemos aceitar uma inversão de valores que está sendo colocada aqui. É muito claro, e não quero denegrir a imagem de ninguém, porque jamais fiz política crescendo, criticando os outros, não concordo. Eu vim aqui também para fazer amigos, não dentro do processo democrático e legislativo perante os vereadores, mas todos aqui, além de vereadores, são pessoas. E eu conheço todos aqui, são pessoas que respeito, que considero, e que amanhã, ou depois, quando eu não for vereador, vou tratar da mesma maneira. Agora, o embate democrático e político de ideias, isso eu não abro mão. Isso eu não abro mão. E é por isso que eu defendo esse governo. Porque as pessoas defendem esse governo. Porque o povo de Nova Santa Rita está do lado desse governo. Porque foi o governo que mudou. A mudança na cidade já veio há 8 anos atrás. É só olhar o nosso passado. E nós vamos lembrar como essa cidade era assim. Nós vamos lembrar. E se duvidem, peçam uma pesquisa de opinião pública. Mais de 80% da população aprova o governo Margarete. Existem problemas, evidente. Existem problemas em todas as cidades do Brasil. Porque administrar cidade é isso, é resolver os problemas. Senão não precisava ter prefeito. Agora, questionar o vereador de uma licença, eu não vou ganhar salário se eu estiver licenciado, e para isso tem suplente. Vereador Alex, o senhor conseguiu a primeira passagem na Câmara como suplente e não foi menor do que a de agora. Foi digno. Foi digno. E mais, insistir em tentar se promover, vereador, às custas de denegrir a imagem do outro, não leva ao bom caminho. Eu assisti esse filme aqui já. E eu quero dizer para vocês que é trabalho que elege. Não é crítica. Dia 17 de dezembro, eu vi o senhor falar para o Marli, para o Júlio e para o irmão Toninho que quem trabalhou se elegeu. No final da eleição. Que quem trabalhou se elegeu. E quem não trabalhou estava indo para casa. Eu me senti muito mal daquilo, porque eu sei que todos trabalharam. E o processo democrático permite isso, que haja trocas. Dia 17 de dezembro vai ter uma situação igual. E aqueles, como o Renato já me ensinou, e teve muitas passagens aqui, aqueles que estavam fora poderão estar aqui dentro. E alguns que estão aqui dentro poderão estar fora e não vão querer ser tratados da mesma maneira.
Próximo vereador, vereador Paulinho. Senhores vereadores, comunidade, na pessoa dos assessores, infelizmente a nossa casa não contempla a nossa comunidade aqui devido a essa epidemia. Mas eu sempre parto da primícia de que o ser humano, ele é movido por emoções. E essas emoções vêm do cérebro, né? E aí nós estamos diante de uma situação aqui no município, que o Guilherme Mota agora falou, em ideias. A pessoa tem que ter ideias, terem projetos, formatar ideias e executá-las. Estou aqui há 27 anos já na cidade, dentro de uma situação que eu vejo que é o cotidiano quando temos eleições. As pessoas prometem, prometem e prometem. Agora eu escuto todos os dias. Pô, mas o fulano está prometendo hospital. Eu reafirmo para vocês aqui. O hospital não vem para Nova Santa Rita. Temos menos de 50 mil habitantes. Nós temos que ter, no mínimo, 50 leitos dentro de um hospital, a cada 1.000 habitantes. Não é algo que acontece. O que nós temos que ter aqui no município, sim, é uma UPA bem aparelhada, com exames, com especialidades. Aqui nós não temos nem cardiologista. Mas eu agora estava falando sobre ideias. Lembro como se fosse hoje. Tive no gabinete do nosso querido secretário Rodrigo Batistella, para que ele acolhesse uma ideia desse vereador, que na época eu levei no seu gabinete, não era vereador ainda, de um projeto que contemplasse a comunidade Nova Santa Rita com lotação. Aí nós íamos ter famílias com lotações aqui dentro do município. Agora eu vejo as vans escolares, muitos desses microempresários pagando a sua van, atrasando prestações, clamando porque não tem aula. Por quê? O executivo municipal não fez um decreto para essas pessoas poderem transportar a nossa população para o trabalho, para ajudar esse segmento da sociedade que transporta jovens para as escolas? Por que não criar ideias para ajudar as pessoas? Falam muito em recurso federal, mas que dê o recurso do município para fazer as coisas certas. 150 milhões a arrecadação do município. 75 milhões está indo em folha de pagamento. Então, onde é que estão as ideias? Porque eu vou fazer, mas por que não fez? Porque quando entra para dentro de um poder público, como prefeito, como vereador, só quer fazer indicação de secretários. Estamos com 13 secretarias dentro do município. Onde é que está a economia? Onde é que estão as ideias? Onde é que estão os acontecimentos de tanta coisa que prometeram? Que deu nossa escola técnica e outras coisas que prometeram. Não foi construída uma escola no município, foi tudo reformada. Estamos com obras paradas dentro da cidade. Mérito eu não tiro da prefeita Margarete, ela fez bastante coisa. Mas eu digo com muita convicção e com muita propriedade, foi feito muito pouco diante daquilo que nós arrecadamos no município.
Essa casa aqui agora aprovou 25% de desconto do IPTU. Uma emenda que o vereador Gugu fez, e nós juntos assinamos com ele, porque nós entendemos que nós estamos num ano de crise. Próximo vereador, vereador Lebrão. Próximo vereador, vereadora Ieda. Tá saindo? Tá sem som. Alô? Agora sim. Bom, pessoal, vou retornando à tribuna. Eu estava ouvindo atentamente aqui o pronunciamento dos vereadores e ouvi também o vereador que disse que a gente não deve usar a tribuna, né? Que deve declinar. Eu não sabia que isso aqui é propriedade única de um vereador, que ele vem para cá, fala o que bem entende e os outros têm que declinar, que ele é o dono da razão. É o dono dos projetos, os donos das ações. E eu vou sim, vereador, defender sempre a educação. Estarei sempre à frente da educação, porque, inclusive, é a minha profissão, né? É de lá que vem meu salário. É de lá que eu sobrevivo. Saí sim da Câmara. E bendito pelo vereador Guilherme, né? O senhor assumiu essa Câmara aqui porque o vereador titular saiu e lhe deu esse lugar. Foi por isso que o senhor assumiu aqui, na outra gestão. E saí daqui, fui assumir a Secretaria do Meio Ambiente, fiz um trabalho competente e ajudei sim muito o município, né? Fui lá para colaborar com a comunidade. Talvez uma comunidade diferente, não aquela comunidade da periferia. Talvez colaborei com outros tipos, com os empreendedores, mas não interessa, é a comunidade de Santa Rita. É a economia também que move o município. Nós não podemos simplesmente trabalhar de assistencialismo. E eu não trabalho de assistencialismo. Eu bato no meu peito, 4 anos de vereadora, 3 anos e meio, não trabalho com assistencialismo. Eu trabalho para ajudar as pessoas no bem comum, que toda a sociedade seja beneficiada. Não assim particular. O fulaninho me deve um favor, eu vou lá votar no fulaninho porque ele me deve um favor. Não trabalho com favores. Graças a Deus. E é visível, né, a melhoria da educação em nosso município. Pois na gestão de um certo partido aí que ficou 12 anos no comando, nós não tínhamos quadro negro nas escolas. Os quadros negros eram tijolo. E nós tínhamos que escrever que hoje eu tenho tendinite. A maioria dos professores tem essa tendinite. Porque lá não tinha nem quadro negro nas escolas. Não tinha giz. E muitas vezes nós tínhamos que pagar cópia do nosso bolso, se quiséssemos dar um trabalho diferenciado para os alunos. Não tinha folha de ofício, não tinha cópia, né? Enfim, era um desastre a educação. E vem me dizer que a educação não mudou nos últimos 8 anos, mas, pelo amor de Deus, é visível. Uniforme escolar para os alunos, melhoria, assim, estrondosa nas nossas escolas, o ambiente de trabalho, as cozinhas, os refeitórios das escolas. Isso que eu não vou falar das outras obras do nosso município. E trabalhar ofendendo os outros, vocês nunca vão me ver. Pode ser o vereador de oposição que for, mas eu não vou chegar na casa de um eleitor e se ele disser o meu voto é do fulano, e vou respeitar. A gente sabe que esse ano é ano eleitoral, estamos numa disputa por uma cadeira dessas. Não sei se vou me eleger, trabalhei e vou trabalhar para isso, né? Mas vamos se respeitar. Aonde se viu dizer para o vereador ficar sentado e não usar a tribuna? Mas aonde nós estamos? Estamos dentro de uma democracia? Dentro de uma Câmara de Vereadores do município da Nova Santa Rita ou estamos aonde? Num bairro qualquer da cidade? Mas o que estamos pensando? Vamos se respeitar. E aqui eu exijo respeito. Tá, vereador? É assim. Olha, vereador, o senhor não fica repetindo aqui que é uma vez. Não fica falando. Que não é a sua vez de fala. Que cada vez que o senhor ataca um vereador, o senhor ataca assim, sem respeito.
E a próxima vez que o senhor me atacar e que eu sentir extremamente ofendida, vai ser diferente a nossa conversa. Uma boa semana e um bom pensar. Próximo vereador, vereador Renato Machado. Senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, assistindo a fala de vários colegas aqui nessa tribuna, cada um tem os seus entendimentos, acha a melhor maneira de se posicionar, e diferente disso também tenho a minha. Eu entendo que não considero que nós, entre vereadores, no meu ponto de vista, temos que avaliar o trabalho de cada vereador. Cada um mostra o seu potencial, tenta fazer o melhor. Muitas vezes até eu posso dizer que seja injustiçado em alguns casos, né? Que tem um trabalho bom, vereadores, que a gente, mas achava que o fulano ia ser vereador, não se elegeu, não se reelegeu. Isso faz parte do processo político, né? E quem julga o trabalho dos vereadores é a nossa comunidade que assiste nosso trabalho. E aqui eu quero dizer que dos 11 vereadores dessa casa, só 8 estarão na disputa para estar aqui em janeiro de 2021. O vereador Mota não concorre, o vereador Alex concorre no executivo e o vereador Matheus também não é candidato, pela informação que tenho. Então são 3, mas pode ser, diz ele, pode estar tempo hábil ainda, pode ser candidato ainda, mas a princípio serão 8 candidatos. E nós enfrentamos na comunidade, vereador Lebrão, mais de 100 pré-candidatos, e a maioria deles tentando falar mal de nós porque querem vir para cá. E não me incomoda nem um pouco esse tipo de oposição que vem da rua, vem de qualquer lugar. E aqui quando eu vejo várias conversas, nós precisamos lembrar, Nova Santa Rita não existe só há 7 anos, são quase 30 anos. Muitas pessoas passaram por aqui, e eu carrego uma coisa comigo. Quando o prefeito se reelege, ou a prefeita, é porque fez um bom trabalho. Ninguém se reelege de graça se não tiver um trabalho. E os vereadores sabem do que eu estou falando. Quanto é difícil, vereador Lebrão, buscar uma reeleição, principalmente como vereador no município, onde disputamos em torno de quase 150 candidatos. E aí eu vejo, fala-se muitos 12 anos no prefeito anterior, onde tinha médico no posto de saúde, onde tinha cardiologista, onde tinha médico para cuidar das crianças, que hoje não tem, onde foi implantado o transporte escolar, que tinha ônibus na frente das casas para pessoas se deslocar, que hoje não tem no município. Nosso transporte público se tornou um caos na cidade. Tem comunidades que não têm ônibus para circular aí. Para os que estão aí, uma vergonha no atendimento, ganhando aí 100 mil por mês, sem rodar no município. Portanto, é muito fácil. E se alguém procurar os meus defeitos, vai achar um monte. E as minhas virtudes, ninguém vai aparecer para dizer que o Renato faz isso ou faz aquilo. Que trabalha na parte social, que ajuda aqui, ajuda no esporte, ajuda na saúde, enfim, ajuda em vários setores da comunidade. É muito fácil. E nós precisamos dizer aqui que nós temos que se preocupar sim. Nós temos 120 vagas compradas nas escolas privadas, educação infantil, que estão falindo, que não estão pagando funcionários porque não tem recurso repassado pela prefeitura, que não teve sequer qualquer tipo de acordo para amenizar uma situação. Muitos deles estão recebendo auxílio emergencial do governo federal, porque senão vão passar fome nas suas casas. É muito fácil nós falar aqui de transporte e esquecer das vans escolares no município, que vivem buscando crianças nas escolas e levando, que estão sem emprego parado no município. Nós precisamos avaliar num todo. Nós precisamos lembrar dos professores aqui, que estão sendo massacrados, principalmente da escola infantil, que perderam a salubridade, que foi criado os cargos para os auxiliares, e depois foi tirado também. Que perderam o difícil acesso, que perderam isso, que perderam aquilo, que só perde. Que não ganharam R$1 de aumento desse governo, de aumento real. Só os repasses do INPC anual. Mas não é eu, é eles que têm que avaliar o trabalho dessa atual administração.
para votar certo, para não ser enganado de novo. E aqui eu quero dizer para vocês, quero reafirmar um compromisso com essa comunidade de Nova Santa Rita, que não vou usar nem um centavo de fundo partidário na minha campanha, porque sou contra o fundo partidário. Vou ter recursos pequenos, mas recursos próprios para fazer a minha campanha. E aqui eu quero dizer, é a obrigação de qualquer político andar limpo, de mão limpa. E assim eu quero continuar. Próximo vereador, vereador Matheus. Quero saudar aqui o presidente da casa, o vereador Gugu, todos os funcionários, todos que aqui nos assistem. Bom, primeiramente, antes de entrar no assunto principal eu quero falar aqui hoje, quero parabenizar aqui o secretário de obras, o Everton, pelo belo trabalho que fez na Estrada dos Sinos, na Alcides Amorim. E agora, entrando no devido assunto, eu vejo muitos vereadores que ficam preocupados com o governo federal, com o Fundeb, que ficavam preocupados pela reforma da Previdência, que ficavam preocupados com a reforma trabalhista, que ficavam preocupados com a PEC da morte, que congelou recursos na educação, na saúde, segurança, e agora querem terminar com o Fundeb. Mas só que nessas eleições, quando passaram, que nós tivemos eleição em 2018, engraçado que por uma emendinha aqui, uma ajudinha lá, fizeram campanha para quem está votando hoje, para terminar com o Fundeb, como era o caso do Carlos Gomes, que fez voto aqui em Santa Rita. Estão fazendo campanha, deputados que votaram a favor da reforma da Previdência, deputados que votaram a favor da reforma trabalhista. É muito bonito nós vir aqui dar discurso hoje, preocupado com a situação. Mas se lá em 2018, por pouca coisa, votou errado. Eu votei no meu deputado não é só porque ele trouxe coisa para o município. Eu votei porque sempre esteve ao lado dos trabalhadores, sempre foi contra a reforma da Previdência, é a favor da aprovação do Fundeb, foi contra a reforma trabalhista. Isso, o que mais do que ele trouxe para Nova Santa Rita. E se somar tudo aqui que eu tenho os valores, passa de 30 milhões de reais. Chega a quase 40. E se botar o projeto da Minha Casa Minha Vida, que foi articulado por ele lá em Brasília, que são mais de 17 milhões, passa dos 50 milhões de reais investidos no nosso município. Então eu acho que quando vim aqui tem que votar. Eu me arrependi e votei errado. Porque ganhei uma coisinha ali, ganhei uma coisinha lá. É muito fácil vir aqui discursar bonito. E eu também acredito que se o vereador quer fazer requerimento, fazer o que quiser da vida dele, fica à vontade. Mas também não pode vir dizer aqui que não se preocupa com os cargos que eles têm lá no governo. Porque no ano passado, quando nós discutíamos aqui a dívida do transporte público, que o culpado é hoje quem concorre a prefeito pelo meu partido, que o meu partido ainda não tem prefeito, porque não foi homologado a candidatura dele. Para ficar bem a verdade, o PT ainda pode ter, se quiser, um terceiro candidato ainda. Vem aqui discutir que, por causa de um coletivo, não sei... para aí! Quando nós discutíamos aqui para não votar a dívida, ele estava lá negociando o cargo, e foi o que aconteceu quando entrou o Marcelo na prefeitura. Foi nos mesmos dias que nós estávamos discutindo aqui. E quando nós procurávamos um acordo para diminuição de cargos na prefeitura, para cortar 30% do CC, para tirar as diárias da prefeitura do CC para fazer curso, ele veio aqui e fez um escândalo na Câmara. Quem estava aqui se lembra muito bem do escândalo que ele fez. Quando a prefeita estava querendo topar para diminuir 30% dos cargos da prefeitura, do valor gasto com o CC na prefeitura, que daria 1,5 milhão diminuído do orçamento da prefeitura. Fizeram um escândalo aqui. E agora vem falar em coletividade e isso. Para aí. Então eu acho que cada um tem que se colocar no seu lugar e não vir no discurso bonito aqui. O que se fala aqui tem que se fazer na rua. É aqui, é lá e se ajeita na prefeitura. Discurso aqui e se ajeita na prefeitura. E é muito bonito ontem.
conversando com os companheiros de Portão, a prefeitura de Portão não chega a ter 80 CC. E tem 8 secretarias. Portão tem 40 mil habitantes. Nova Santa Rita não sei se chegou a 30 ainda. Então nós temos que governar para a população de Nova Santa Rita. E não para os amigos nossos que ficam dentro da prefeitura. Muito obrigado e uma boa semana a todos. Tribuna Popular não há. Com a proteção de Deus em nome do povo de Nova Santa Rita, declaro encerrada a 15ª sessão ordinária de 2020. Uma boa semana a todos.